pode brincar com isso, de tirar a folha para pensar, né, esse final, mas não levantar ainda, a redação vai até o fim, tá? Tá bom. Eu pedi uma redação aos meus alunos, que eles escrevessem uma redação, um tema eu realmente não lembro. Eu recebi essa de uma aluna, o mais importante estava nas entrelinhas. Todo dia dói, professor. Todo dia. Me desculpa se eu não fiz os outros trabalhos. Há mais ou menos 3 anos, quase 3 anos, eu e o Léo Coragem, né? A gente vem se perguntando, fazendo essa pergunta: que mundo deixaremos para Kate? Esse projeto a gente vem desenvolvendo ele nesse período e ele começou, na verdade, nossa primeira motivação foi a busca pela memória, o resgate das nossas memórias. É muito bom quando a gente fala uma coisa muito importante, né? Quando a gente sente que está falando uma coisa importante. E que mundo deixaremos para Kate me dá essa sensação, essa certeza de que a gente está falando uma coisa muito importante. Eu tenho muito orgulho desse trabalho, porque durante um tempo eu fiquei preocupado na arte de estar falando para os meus próprios, de estar pregando para convertidos. Mas eu acho que a gente toca num assunto urgente para todo mundo. Só pensar que cada folha é um professor. É um desses professores bacanas que vocês tiveram, tá? Tá. Não é uma folha jogada ao Léo. Tá. Ao Léo. Ao Léo. Na Joca. Da onde? Eu recebi um convite do Serginho e do Léo para dirigir um texto que eles estavam escrevendo. Entendi naquela época que eles estavam querendo falar sobre memória, sobre a partir da escola, a partir das marcas da escola. Eu não cheguei a ler o texto. As coisas aconteceram muito rápido, as coisas mudaram muito rápido e a gente ficou sem saber o que fazer com os nossos desejos. Agora a gente se reencontra para tentar pensar um jeito de colocar esse texto no mundo. Sinto uma parte dessa dor, pode ter certeza. Claro que eu já passei por experiências como essa, meu pai, meus avós, meus tios, amigos e tanta gente. Mas não há manual de como proceder. Sabe? É atacar logo, porque senão fica assim, ó. Isso é para os dois, tá? Estou pegando essa coisa, senão fica assim. É assim, fica o corpo assim, fala. Kate. Querida. Sinto uma parte dessa tua dor, pode ter sido também isso. Tem que colocar no celular. O Serginho me chamou para fazer parte da dramaturgia da peça, junto com ele e com o Léo, e também para fazer as filmagens e as interferências audiovisuais que acontecem na peça, né? Então, na verdade, o que a gente chamou depois de conceito audiovisual, que seria a transposição dessa peça, da ideia da peça, né, definida pela Denise, para o audiovisual, né? Como adaptar isso para o audiovisual. Quanta gente! Quantas pessoas, quantos alunos eu vou ter em sala? 50? Eu gostei dessa aqui. Gostei mais do que da camisa, tem mais a ver. É porque acontece, você agora está recebendo, fazendo a prova primeiro de todo mundo, né? Porque o figurino tem muito esse lugar, né? Ele ajuda a contar a história, né? Essa dramaturgia e na composição dos atores, né? Desse lugar. Nessa peça, a proposta dos figurinos é atemporal, né? Esses indumentos, eles são atemporais, né? Então, numa paleta de cores também mais assim apagada, mais opaca, com cores leves, né? Que vai assim dos beges, os ocres, os cinzas e os azuis. Não quis colocar nem branco nem preto, né? Para ficar esse lugar de não cor. Uma questão que a gente refletia muito durante o processo foi entender o que eram esses espaços e como é que se dava esse encontro
entre as vozes. Foi um processo muito curto e muito rico. A gente viveu esse processo durante o contexto da Covid-19, então grande parte dele aconteceu via encontros remotos, teleconferências, mas o uso dessas tecnologias se mostrou capaz de estabelecer um verdadeiro diálogo criativo entre cada um dessa equipe. Afasia. Dificuldade em se expressar verbalmente e compreender o que está sendo dito. Pode levar a um discurso vago, caracterizado por longos circunlóquios. Eu tinha tido algumas experiências assim com vídeo, mas não eu assinando a luz, né? Então foi a primeira luz que eu assino que tem essa peculiaridade, né? De ser um teatro gravado. E foi muito bacana porque assim, é totalmente diferente, né? O olhar humano e a câmera percebem, né? A luz e a ambientação cenográfica de formas diferentes. Então você tem que fazer a luz não para o olho. Às vezes você faz uma luz e você acha super bonito e olha na câmera, tá faltando alguma coisa, né? Sabe o que eu gosto? Eu gosto desse lateral quando ele ficar só nesse lateral. Eu acho legal. Quer ver? Fica ali, Serginho, só no lateral. Nessa hora aí. Ó, tá vendo? Como é bonito? E queria dizer que eu estou muito feliz e orgulhoso de estar fazendo parte desse espetáculo feito por pessoas tão talentosas, comprometidas e afetuosas. Eu admiro muito todo mundo que faz parte disso. O espetáculo fala sobre a escola em ruínas, sobre a memória, sobre o presente, sobre encontros. E assim, durante todo o processo foi bem interessante ver a construção, apesar de ter sido, além do prazo, ter sido adaptada para online. Foi muito bacana ver como essas ideias foram surgindo, como foi a construção da dramaturgia, como foi o processo todo. De material novo, do plástico que forra a carteira. Finalizo esse ritual colocando o meu estojo. Com canetas, lápis, régua, apontador, borracha. Esse ritual me acompanha até hoje. De alguma forma, antes de começar um trabalho, eu tenho que organizar a minha mesa. Sala 15. Bom, 2021, o mundo da maneira como está, no meio dessa pandemia, é muito importante que a gente tenha tido aqui o edital da Lei Aldir Blanc, e por isso foi possível a gente concretizar o projeto que a gente já vinha alimentando há 2 anos. Agora, para mim, do ponto de vista da produção, foi muito estimulante e desafiador, porque pela primeira vez na vida eu fiz um espetáculo de forma híbrida, meio para teatro, meio para cinema, sem entender muito bem até de que forma a gente classifica isso. A gente vê um enorme cogumelo da bomba atômica. Um dos grandes temores da minha infância. Era um menino sozinho num mundo sem tempo, ou o tempo correndo e acabando com o mundo. Eu não lido bem com a passagem do tempo. Acho sempre os dias muito curtos. Acho sempre os dias muito curtos e me assusto com a progressão das rugas na minha testa. Desculpa? E me assusto com a progressão das rugas na minha testa. Só eu assusto que eu não estava vendo. Acho os dias muito curtos e me assusto com a progressão das rugas em minha testa, ao lado dos meus olhos. Que Mundo Deixaremos para Kate fala daquilo que a gente vem perdendo ao longo do tempo, não só como artista, mas como ser humano, né? As coisas que vão ficando pelo caminho e o que quando a gente perde as coisas mais sutis, sobra somente aquilo que nivela a gente por baixo, né? E aí é muito ruim. Eu sou muito feliz com esse encontro, né? Entre esses artistas, né? O Serginho, a Denise, o Edu.
e tenho a felicidade de ter me encontrado comigo também. Comigo menino, né, com o meu eu na escola, de poder perdoar o meu eu menino e poder abraçar de novo a criança que eu fui, com todas as falhas, com todos os medos. E esse trabalho me permitiu esse encontro com o meu passado. Estavam imbuídos de uma paixão, e isso era visível, era concreta. Parece que alguns professores esqueceram como é não saber as coisas. Como isso dói. Poder ter essa troca com o espectador, com professores, alunos, a comunidade, artistas, para a gente reverberar um pouco o nosso pensamento, o que a gente está construindo, e isso ser levado em conta e em consideração para uma dramaturgia final, para uma dramaturgia que chegue ao palco. Então, dentro do nosso processo, dessa apresentação que agora a gente está fazendo aqui, nesse primeiro trabalho que nós criamos, né, junto com a Denise Studios, com o Eduardo Nunes e outros tantos, a gente procura também, após a cada apresentação, fazer essa conversa, ter esse diálogo com o público, para que a gente possa, enfim, refletir, pensar e almejar entender um pouco, ou criar pistas, né, para que mundo deixaremos para Kate. Câmera foi, claquete. 6A, plano 1, tomada 4. Ok pra mim. Ação.